Saudações, estudantes. Vamos para mais uma videoaula de LLP, Lógica e Linguagem de Programação. Essa videoaula ela vai atender tanto aos alunos do curso Técnico Informática Módulo 1, quanto os alunos dos cursos básicos Programador de Sistemas Iniciante na disciplina de Lógica. Bem, nosso tópico principal ainda é Lógica de Programação. O subtópico, ou seja, o assunto a ser estudado nesta aula é estruturas ou laço de repetição com o Visual G e Pseudocode. E o objetivo dessa nossa aula é que vocês aprendam a utilizar adequadamente as estruturas, no caso, os laços de repetição em seus algoritmos, ok? Nós estamos na semana 8, que vai do dia 23 do 11, segunda-feira, hoje, ao dia 27 do 11, sexta-feira. E aí, começando a nossa aula, nós começamos a aula com esta pergunta. Mas, afinal, o que é uma estrutura ou um laço de repetição? Como a gente gosta muito de fazer uma analogia com a nossa vida real, porque a programação de computadores, os computadores propriamente ditos, o que eles buscam realizar realmente é a automação ou a automatização de processos que são processos corriqueiros no nosso dia a dia. Né? Claro que nós muitas vezes buscamos automatizar mais processos que envolvam tarefas de trabalho, que envolvam companhias, corporações e tudo mais. Mas, por exemplo, a lógica empregada, ela faz parte do nosso dia a dia, tá certo? Mas aí fica a pergunta que não quer calar. Eu vou tentar abordar essa ideia do laço de repetição de uma forma mais engraçada, de uma forma mais cômica, para tentar ver se eu consigo atingir o objetivo principal, que é vocês entenderem o que é efetivamente um laço de repetição e para que ele serve. Primeiro a gente precisa partir desse princípio. Se eu não entender o que é um laço de repetição e para que ele serve, eu não vou conseguir utilizá-lo, né, nos meus algoritmos. Então, entender é fundamental. Então, a gente vai partir de uma condição corriqueira, algo do dia a dia. Todo mundo já ouviu falar daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, não já? Então, nós vamos partir dessa seguinte situação aí, né? Todo mundo sabe que o Chris mora com a sua família, pai e mãe e dois irmãos. O irmão mais novo, dos dois irmãos mais novos, né? Que eu não lembro o nome agora, também não importa. E eu sei que é Tônia e o outro eu não lembro o nome agora. Bom, enfim, a situação é a seguinte. A casa do Chris, ou o quarto do Chris, está uma bagunça. Então a mãe dele coloca para ele a seguinte condição. É uma condição, que é o importante para nós aí. Chris, enquanto tiver uma peça de roupa espalhada nesse quarto, você não põe o nariz na rua. Ou seja, enquanto tiver uma peça de roupa espalhada no quarto dele, ele está de castigo, certo? Aí, seguindo aí, bom, obviamente que a reação do Chris é algo parecido com isso que vocês estão vendo aí, né? Mas seguindo a nossa aula, vamos tentar transformar isso aí em uma espécie de um diagrama. E aí a gente tem esse diagrama aí. A situação é a seguinte. Olha o que a mãe do Chris falou para ele. Enquanto houver peça de roupa espalhada, ele não pode ir para a rua. Então o que ele tem que fazer? É o faça. Pegue e guarde uma peça de roupa. E aí, isso aqui, pessoal, é algo que se torna repetitivo. Porque provavelmente o Chris não vai conseguir pegar todas as peças de roupa de uma única vez e guardar. Porque não é para serem guardadas de qualquer jeito. Provavelmente elas vão ser guardadas de maneira adequada, no lugar certo, da maneira certa. Em alguns casos, talvez algumas ainda sejam dobradas. Então, isso aqui, esse pegue e guarde peça de roupa, vai ser repetido várias vezes. E qual é a condição para que isso aqui pare de repetir? É que isso aqui não seja mais o quê? Verdadeiro. A gente sempre trabalha com a ideia do verdadeiro e do falso, tá? Agora, enquanto houver peça de roupa espalhada, faça. Faça o quê?
pegue e guarde peça de roupa. Verifica de novo. Enquanto houver peça de roupa espalhada, faça. Faça o quê? Pegue e guarde peça de roupa. Volta aqui. Isso é o Cris olhando no quarto dele. Esse enquanto houver peça de roupa espalhada, imagina o Cris procurando pelo quarto dele peças de roupas espalhadas. E enquanto ele encontrar uma, o que ele tem que fazer, que é o comando faça, ele tem que pegar e guardar a peça de roupa. Até que vai chegar um momento que ele não vai ter mais nenhuma peça de roupas mais espalhada. Então ele não vai precisar mais fazer esse caminho aqui. Ele pode fazer qual caminho? O que ele tanto deseja, ir para a rua. É a saída, tá certo? Então isto aqui, gente, se você seguir a seta, isso aqui é um laço de repetição. Tá? A gente percebe um comportamento de repetição, um comportamento repetitivo. Por que faz forma laço? O laço é algo fechado, tá bom? Enquanto houver peça de roupa espalhada, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e guardar a peça de roupa. Tá? A hora que ele olhar e que ele não encontrar mais nenhuma peça de roupa espalhada, ele não mais precisa fazer o quê? Ele não vai precisar fazer isso aqui, ó. Não precisa mais. E aí ele pode ir para a rua. Tá claro para vocês? Esse é o ponto principal. Entender essa ideia, certo? Beleza. Então, uma definição que nós podemos dar para laço de repetição é a seguinte. Então, um laço de repetição é uma estrutura lógica, tá? Só vai usar no Visual G? Não, eu vou usar esses laços de repetição em toda e qualquer linguagem de programação que eu vier a aprender, não apenas nessa minha linguagem de algoritmos, que é o Visual G, que no caso nós usamos o Portugal. Não, serve para todas, tá? Então, um laço de repetição é uma estrutura lógica na qual há o quê? Uma ou várias condições que exigem uma certa ação, que exigem que uma certa ação seja o quê? Repetida por um número determinado de vezes. Lembre-se que se nós estamos falando de algoritmo, tem que ser também o quê? Finito. Então o número de vezes ele é determinado ou determinável, tá certo? Não pode ser algo que repita infinitamente. Uma hora não vai ter mais roupa espalhada no quarto do Cris, aí ele vai poder ir para a rua. Ele não vai ficar lá eternamente pegando roupa e guardando roupa. Uma hora as roupas vão acabar, tá certo? Então nós temos que prestar atenção aqui no que está mais em negrito, né? Então, laço de repetição, primeiro, é uma estrutura lógica, tá? É uma forma de pensar, é uma forma de analisar, é uma forma de até descrever alguma coisa, tá? Foi assim que nós descrevemos aquele comportamento que o Cris necessitava realizar, aquela coisa repetitiva, aquele laço repetitivo, tá certo? Essa é a ideia. E sempre há, dentro do desenvolvimento da lógica, uma condição para ser realizada, tá certo? Ou uma condição a ser testada. Tá? Lembra lá dos nossos desvios condicionais? Não haviam condições lá? A condição aqui é a mesma ideia, tá? É algo que eu tenho que observar para ver se é verdadeiro ou se é falso, de acordo com a condição que me foi colocada, tá certo? E aí, essa condição aqui, ela vai exigir o quê? Que certa ação seja repetida. Por isso que é laço de repetição, tá bom? E aí tem que ser por um número, como nós já falamos, um número determinado de vezes, não pode ser infinito, tá bom? Então, se vocês guardaram essa ideia aqui, tá? Imaginando o Cris lá no quarto dele, buscando roupas espalhadas, dobrando e guardando até acabarem, isso é a ideia de um laço de repetição, que pode ser descrito com esse conceito aqui, tá, gente? Esse conceito é o único? Não. É provável que outros autores também nessa linha de raciocínio usem palavras diferentes, mas a ideia é exatamente essa, tá? Eu tenho a presença da estrutura de lógica, tá?
tem que haver sempre uma condição e tem que haver sempre uma ação a ser realizada. E há um número determinado de vezes para que essa ação seja realizada. Tá? Então guardem esse conceito aí, tá bom? No Visual G e no Pseudocode, nós temos algumas estruturas diferentes que nos permitem realizar esses laços de repetição. Tá? As estruturas são essas seguintes aí. Ó. Eu posso usar esse comando enquanto e faça. Essa aqui é uma estrutura, que é enquanto faça. Eu tenho uma outra estrutura que é repita alguma coisa até que uma condição seja aceita. Ó, só voltando aqui no enquanto faça. Ó. Enquanto alguma coisa, ó, aqui vai esses 3 pontinhos aqui, é justamente onde entra a minha condição ou as minhas condições, tá? E aí depois disso tem o quê? O que eu vou fazer. O exemplo lá do Cris entrou justamente usando esse comando aqui, ó. Enquanto houver roupa espalhada pelo quarto, faça. Faça o quê? Pegue as roupas, dobre e guarde. E aí verifica várias vezes. Enquanto houver roupa espalhada, pegue a roupa, dobre e guarde. Tá? Eu poderia ter usado o repita lá? Poderia. Você poderia falar assim, repita. Ó. Repita o quê? Repita, dobre e guarde a roupa até que não haja mais roupas espalhadas. Tá? Então, repita o que? Pegue e guarde as roupas até que não haja roupa espalhada. Essa é a ideia. Quer um outro exemplo usando o comando repita? Imagina aquela louça, aquela pia cheia de louça suja. Repita, lave uma peça de louça até que pia esteja vazia. E aí você não precisa mais repetir, não tem mais louça para lavar, certo? Essa é a ideia. Aqui também serve, ó. Enquanto houver louça suja, faça o quê? Lave uma peça de louça. Repita, enquanto houver louça suja, repita, faça, lave uma peça de louça suja. Tá bom? Então nós estamos trabalhando aqui, gente, com conceito, com ideia, tá? Então não preocupa com, não tem desenho? Não, não precisa. Aqui a gente está lidando com lógica, tá bom? Beleza, o que mais aqui? E por último, a gente tem essa estrutura aqui, que é uma estrutura um pouquinho mais complexa. Pouca diferença, mas é um pouquinho mais complexa. Ela tem alguns elementos a mais aqui que a gente tem que se preocupar, tá bom? Você vê que aqui, ó, eu só tenho uma condição aqui e uma condição aqui. Aqui eu tenho alguns elementos que eu vou ter que analisar, mas agora nós vamos ver cada um separadamente, tá certo? Então, seguindo aqui, laço de repetição no Visual G, Pseudocode, esse é o laço enquanto faça. Então, no laço de repetição enquanto faça, nós teremos a seguinte sintaxe. E aqui, quando eu falo de sintaxe, já estou me referindo ao Visual G e ao Pseudocode, tá? Esse aqui é mais simples, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o comando enquanto, começando a linha. Aí eu tenho aqui a condição ou as condições, aquelas coisas que nós trabalhamos bastante lá, né? São os operadores lógicos e relacionais, né? O ou, o e, aquela ideia do verdadeiro e de falso. Então, enquanto esta condição não for atendida, faça. Faça o quê? Essas instruções aqui devem ser realizadas, certo? A partir do momento que essa condição aqui já foi realizada, então eu não tenho mais que realizar essas instruções, e aí eu termino a estrutura enquanto. Com qual comando? Fim enquanto. Então vamos ficar atento, porque a estrutura condicional a se tinha também o fim se. Né? Aqui a estrutura enquanto faça também tem o terminador, né? Que é o comando fim enquanto, tudo junto, né? Sem espaço nenhum. Tá? Então só atenção com essa sintaxe aqui. Você vê que tirando o comando a palavra enquanto, que são palavras reservadas, o enquanto, o faca aqui, que na verdade, como não tem C cedilha, né?
na verdade, a palavra faça, mas como no Visual G não tem C cedilha, nem no pseudocode, nós não colocamos C cedilha, né? Assim como não tem acentos também. Tá? Então, o que, que eu tenho além disso aqui? Eu tenho a condição, que é algo que vai depender do meu algoritmo, do que eu quero fazer, né? E tenho também aqui a sequência de instruções. Gente, pode ser uma linha de comando? Pode. Pode ser 100 linhas? Também pode. Desde que esteja o quê? Desde que essas instruções estejam condicionadas a esse laço de repetição aqui. Tá certo? Vamos aqui para um exemplo de código mesmo. Então aqui nós temos um exemplo. Ó. Nós temos os comandos já conhecidos de vocês, que é a palavra reservada algoritmo. Nós vamos fazer o exemplo aqui de um algoritmo chamado números de 1 a 9 com enquanto. Ou seja, nós vamos usar o comando enquanto para fazer esse algoritmo aqui. Tá certo? Só um minutinho. Ok. Beleza. Então, nós temos aqui a declaração de variáveis. Nesse exemplo aqui, nós temos apenas uma variável, que eu chamei de j, é uma variável qualquer, tá certo? E aí que tem o início da parte de, digamos, de execução, de processamento do meu algoritmo, né? E a primeira coisa que eu faço aqui, pessoal, é atribuir à variável j o valor 1. Né? Como isso aqui a gente fala que a gente está iniciando a variável ou inicializando a variável, porque quando eu crio ela começa com valor zero. Vocês podem ver qualquer variável que vocês criem, ela inicia sempre com valor zero. Então nesse caso aqui, na linha de comando, eu estou inicializando ela com valor 1. E aí eu já vou iniciar aqui o meu comando com o comando enquanto o meu laço de repetição. Esse laço ele vai acontecer basicamente aqui dentro, ó. Basicamente aqui dentro. Aí, quando essa condição aqui for atingida, alcançada, aí eu praticamente finalizo esse laço de repetição aqui, tá? Então aqui é o seguinte: enquanto o j for menor ou igual a 10, nesse caso aqui seria 9, tá? Não seria 10 não. Faça o quê? Primeiro escreva o valor do j, tá certo? E logo em seguida, faça o j receber j mais 1. Cara, esse j recebe j mais 1, isso aqui é a ideia de ir incrementando. Olha, se j vale 1, 1 mais 1 vale 2. Na próxima entrada, 2 mais 1, 3. Na próxima entrada, 3 mais 1, 4. Então, o que vai acontecendo? O J está se comportando aqui mais ou menos como um contador. Para quê? Para que esse J aqui vá aumentando o seu valor até chegar a 10. Tá bom? Esse exemplo aqui, vamos fazer lá no Visual G agora, para a gente poder entender melhor. Vamos fechar aqui e vamos abrir o Visual G. Isso. Então, vocês estão vendo o Visual G aí agora. Vamos fazer esse exemplo no Visual G. Na verdade, já está feito, eu vou só abri-lo aqui. Esse é usando o comando enquanto. É esse aqui, ó. Tá? Esse algoritmo aqui é aquele mesmo algoritmo lá. E como eu disse para vocês, deixa eu só executar aqui para ver se é isso mesmo. Eu quero que ele escreva somente até 9, como eu disse para vocês. Que é o que o nome dele está dizendo. Ó. Números de 1 a 9 com enquanto. Tá certo? Então vamos entender aqui. Então essa linha que J recebe inteiro, eu estou criando uma variável nessa linha aqui. Nessa linha aqui, J recebe 1, eu estou inicializando esta variável. Ela não está zerada, tá? Você vê que, olha aqui, ó, tá vendo? A variável já tem valor. Ah, tá, porque já, na verdade, executou uma vez, tudo bem. Vamos aqui, essa linha aqui é a primeira linha do laço enquanto,
tá? Vou fazer o seguinte, vamos executar ele devagarzinho para a gente poder acompanhar aqui o valor que a variável está assumindo. Deixa eu ver, executar passo a passo, é o comando F8. Com F8 eu consigo executar passo a passo. Então, olha bem, estamos executando a linha do... Só um minutinho. Olha só aqui. Então, essa linha está sendo executada agora. Conforme a gente vai dando F8 aqui, ó, você vê que ele vai pulando a linha. Observe aqui, ó, a criação da variável vai acontecer agora. Ó. Tá vendo? Criou a variável j, tá bom? Ela tem valor o quê? 0. No momento que eu executar essa linha agora, ó, essa variável vai receber o valor 1. Pronto, recebeu o valor 1. Eu acabei de iniciar ela, tá certo? Aí, olha só, ele vai entrar no laço, tá? Então, eu vou executar essa linha aqui. Vou executar esta linha aqui agora, ele já vai imprimir o valor de 1 aqui agora, ó. Já imprimiu 1 aqui, ó. Tá vendo? 1 impresso aqui. Aí vou seguir para de novo. Ó, ele não terminou, viu? Ele não foi para o fim, ele voltou para essa linha aqui. Por quê? Porque o J ainda vale 2. Só quando o J valer um número maior que 9 é que ele não vai entrar mais aqui, ó. Ó, J vale 2, imprimiu 2. Ó, próximo. J vale 3, imprimiu 3. Próximo. J vale 4, imprimiu 4. Aí J vale J mais 1. J vai valer 5 agora, ó, vale 5. Voltou para cá, imprimiu 5. J vale 5. Quanto é que é 5 mais 5? 6, ó. 6. E vai imprimir o 6 agora. Imprimiu o 6. Bom, J, que vale 6, recebe mais 1. 6 mais 6 dá? Ó, vai valer 7 agora. Olha para cá, ó. 7. Beleza, e vai voltar e vai imprimir o 7 aqui de novo, ó. Tá vendo que ele ficou só repetindo essas 3 linhas aqui? Quer ver, ó? 8, ó. Chegou no 9. Chegou no 9. Ele vai imprimir o 9. E olha que legal. J vai valer J mais 1. Quanto que é 9 mais 1? 9 mais 1 é 10. Tá? 9 mais 1 é 10. E esse enquanto aqui só é para executar se J for menor ou igual a 9. Então, assim que ele valer 10, ó, valeu 10. Olha que legal, ele já pulou para o fim enquanto. Ele não executou isso aqui dentro, ó. Ele não executou mais, tá? E ele vai partir para o fim do algoritmo, tá bom? Ou seja, essa execução que eu acabei de fazer, aí, ó, deu fim de execução aqui, tá? Então, essa execução que eu fiz com vocês agora é chamada execução passo a passo, tá bom? Vamos ver aqui na tela do Windows. Tá vendo aqui, ó, fim do programa, tá certo? Vou fechar, porque já acabou, beleza? Então, eu quero que vocês tenham observado o seguinte, vocês podem assistir esse vídeo outras vezes, tá certo? E observem isso, que ele vai tanto imprimindo aqui na saída, na área de visualização dos resultados, como também ele vai incrementando, ou seja, vai sempre adicionando 1 ao valor de J, e isso vai aparecendo aqui, nessa área das variáveis globais, das variáveis de memória. Tá certo? E assim que essa condição não for mais atendida, ele não executa mais o laço. Ele vai sair, ele vai para o fim do enquanto. Tá? Então fiquem atentos a isso. Então, esse exemplo que nós acabamos de ver agora é do exemplo do comando enquanto faça. Tá certo? Vamos voltar para a nossa apresentação. Beleza, vamos seguir aqui na nossa apresentação. Então, nós acabamos de ver este exemplo aqui sendo executado. O próximo comando é o repita até. Então, repita os 3 pontinhos, assim, que repita alguma coisa. Tá? Até quando? Até que uma condição seja realizada. Tá certo? Então, até que uma condição seja alcançada, ele fica repetindo
esse laço aqui. Lá no enquanto, é o contrário. Ele só repete enquanto a condição é verdadeira. Quando ela passar a ser falsa, ele não repete mais e vai por fim enquanto. Aqui, ele repete, tá? Enquanto a condição for falsa. Quando ela for verdadeira, ele não executa mais, tá? Então estejam atentos a isso. Seguindo aqui, então aqui eu tenho o comando repita, e aí eu tenho as instruções, já que eu vou repetir alguma coisa, tá? São as instruções, os comandos que eu quero executar. E aí vem o quê? Até que a condição seja alcançada, ou até que essa condição seja verdadeira, tá? Então, ó, vou mostrar de novo para vocês lá atrás, ó, rapidinho. Aqui, ó, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazer essas instruções aqui serem realizadas. Quando ela for falsa, ele pula para o fim, tá? Já lá na outra, que é a repita, que é essa daqui, já é o contrário, ó. Ele vai repetir as instruções até que isso seja verdadeiro. Viram a diferença? Lá, no enquanto, ela tem que começar sendo verdadeira, senão ele nem entra no enquanto. Tá? Aqui não. Aqui ele já começa fazendo, independente de testar. Ele sempre vai executar pelo menos uma vez. Tá certo? E outras até que a condição seja verdadeira. Nós vamos usar um exemplo semelhante também aqui, que é uma contagem de 1 até 9, tá? Mas vocês vão ver que, agora a estrutura é um pouquinho diferente. Então vamos ver esse algoritmo aqui lá no Visual G. Vamos abrir o Visual G aqui. Beleza. Tá, aí o Visual G, vamos abrir nosso algoritmo. Esse agora é o repita. Ó. Repita números. Tá. Sim. Ok. Então, esse aqui é nosso algoritmo do repita. Vou apagar esse cabeçalho aqui que é desnecessário agora. Então, tá aí. Ele é muito parecido com o outro. Por quê? Porque o objetivo também é contar de 1 a 9 e mostrar essa contagem aqui na tela, tá? Por isso a semelhança. Mas vocês vão perceber que o comportamento é diferente. E esse aqui também eu vou executá-lo passo a passo, tá certo? Então, quando eu quero executar passo a passo, cada linha de execução, eu uso a tecla F8, tá? Então, vou começar pressionando F8 aqui, ó. Então, ele já começa, ó lá, ele já começou mostrando a primeira linha, tá? Ele já marcou a primeira linha, que é a que está em execução. Vamos dar mais um F8. Ele pulou para a próxima comando, que é a comando var. Ele vai, ó, essa aqui manda criar uma variável chamada j do tipo inteiro. Olha para cá, ó, vai criar agora, quer ver? Ó? Criou a variável do tipo inteiro chamada j com valor 0. Tá? Então vamos aqui executar o comando início. Olhem bem, nessa linha 6 ele vai executar o quê? Ele vai atribuir a j o valor 1. Então olha para cá. Isso, atribuiu o valor 1 para a variável j. Agora ele vai começar a repetir o laço. Qual que é o objetivo? Até que j seja maior que 9. Então, se j for 1, ele repete, 2 ele repete, 3 ele repete, até 8. Quando for 9, ele repete ainda. Quando j for 10, ele não repete mais, porque é até j ser maior que 9, e 10 é maior que 9, tá bom? Então, vamos lá, repita. Primeira coisa que ele vai fazer aqui embaixo é escrever o valor de j, que é 1, ó, imprimiu. Depois, ele vai fazer o incremento do j, fazer com que j, que é 1, receba mais 1. J vai passar a ser 2, olhem aqui. J passou a ser 2. Aí ele faz o teste nessa linha aqui. O teste não foi atendido, então ele vai ter que repetir mais uma vez. Vocês veem, gente, que ele não voltou para a linha do repeat, ele já voltou para a execução dos comandos aqui dentro, tá? Somente dentro do laço. Beleza. Então, ó, vamos lá, próxima execução é escrever o J, que agora J vale 2. Ó, imprimiu 2 aqui. Depois, J vale 2, J 2 mais 1, J vai passar a ser 3, olha para cá. 3, beleza. J é maior que 9? Não, J ainda é 3. J é menor que 9. Então, ele vai fazer de novo.
Vai escrever o J, vai incrementar o J, vai testar de novo. J quanto que é? J é 4, é maior que 9? Não, não é maior que 9. Vai executar de novo, e aí J vai imprimir J, 4, vai incrementar o J para mais 1, J passa a valer 5. 5 é maior que 9? Não, então ele ainda vai executar mais uma vez. Imprime, incrementa, testa. Imprime, incrementa, testa. Imprime, incrementa, testa. Ó, J agora vale 8, ele vai imprimir o J, 8. J vai ser incrementado de novo, 8 mais 1, J passou a ser 9. Mas aqui é repetir até que J seja maior que 9. J agora é igual a 9. Então ele vai ter que fazer mais uma vez. Ó. Vai lá, escreve o 9, escreveu, incrementou, ó, acabou de incrementar. J agora vale 10. 10 é maior que 9? É. Então vocês vão ver que ele não vai voltar aqui para dentro, ele vai pular para o fim do algoritmo. Então nosso algoritmo perfeito realizou direitinho a repetição aí, tá certo? Até que a condição fosse falsa. Mito, desculpa gente. Até que a condição fosse verdadeira, tá? Enquanto ela era falsa, ele fazia de novo. Quando ela chegou a ser verdadeira, ou seja, que o J foi maior que 9, aí ele não precisou fazer mais, tá bom? Beleza? Então vamos voltar lá para a nossa próxima estrutura condicional. Condicional não, estrutura de repetição. Desculpa, gente, a gente se embola às vezes Você pensa uma coisa e fala outra. Então, é a estrutura de repetição. Não vamos esquecer disso. Então, nós já vimos o enquanto, faça. Acabamos de ver o repita até que. E agora, por último, é o para. O para tem essa estrutura aí. E a sintaxe dele é essa, que é um pouquinho mais complicadinha, tá? Então, ele sempre começa com o comando para. E aí ele vai usar aqui uma variável. Essa variável é que ele vai realizar em cima dela uma contagem de quanto até quanto. Do valor inicial até o valor limite. Eu posso determinar, tá, gente? Tanto o valor inicial quanto o valor limite são valores que eu determino para essa variável aqui. Por exemplo, eu posso criar uma variável chamada x e quero que conte de 10 a 20 só. Não precisa ser de 0 a 1, de 1 a 2. Não precisa começar a contar de 1. Pode começar de 10, tá certo? Pode começar do valor que eu quiser até o valor que eu quiser, tá certo? E eu posso, inclusive, determinar de quanto em quanto vai ser o incremento. Ele pode contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Vai depender do que você precisa para seu algoritmo. Vai depender da sua lógica, tá? E para esse para aqui, ele também vai usar o comando faça, que vai ser o quê? Para realizar essas instruções aqui, tá? E assim que eu chegar no valor limite, o laço para termina. E aí eu pulo para fim para, tá? Então a contagem vai começar em que valor? No valor inicial. Vai contar até quanto? Até o valor limite. Pode ser uma contagem de 1 em 1? Pode. Pode ser de 2 em 2? Pode. Pode ser de quanto em quanto eu quiser. Pode ser de 10 em 10? Pode ser de 10 em 10. E aí, para essa contagem aqui, ele vai fazer essas instruções aqui. Tá? Então, aqui é como se nós não tivéssemos bem uma condição, mas nós temos um valor, uma faixa de valores. Dentro dela é que as coisas vão acontecer entre o valor inicial e o valor final, tá? Então esse para aqui nós usamos muito para contador, para criar contadores. É usado muito para isso, tá bom? Então vamos seguir aqui. Aqui nós temos um exemplo de um algoritmo também, tá? Esse aqui vai contar números de 2 a 10 com o comando para. E aí eu quero que seja números pares. Vou dar esse exemplo aqui. Vamos lá no Visual G para a gente poder realizar esse exemplo aqui. Então vamos aqui fechar a apresentação e abrir o Visual G. Então vamos lá.
Tá aqui o visual G, vamos abrir o algoritmo. É esse algoritmo aqui com o para. Sim, vou salvar o que eu já fiz, ok. Tá aí nosso algoritmo, exatamente aquele algoritmo que está lá na apresentação dos slides, tá bom? Também tenho aqui uma variável chamada J, que vai ser a minha variável, né, de contagem, né? Variável para a contagem. Vai ser a minha variável para a contagem, tá? E o J vai valer quanto, gente? O J ele vai valer de 2 até 10, tá bom? Então, J para J, de 2 até 10. Significa que J vai receber o valor 2, né? Depois até chegar em 10. E vai ser de quanto em quanto? Vamos ver aqui. Olha, o passo aqui, ó, tá igual a 2. Se o passo está igual a 2, significa que J vai valer 2, depois J vai valer 4, depois J vai valer 6, depois 8, depois 10, tá? Porque é de 2 em 2. Eu vou mostrar isso para vocês de 2 em 2, depois eu vou mostrar para vocês sem isso aqui. Vocês vão ver que não vai, que vai mudar a questão do passo, vai ser de 1 em 1, que de 1 em 1 é automático. Se eu não colocasse isso aqui, ó, seria automaticamente de 1 em 1, tá bom? Mas como eu quero que seja de 2 em 2, eu vou botar o passo ser 2. Desculpa, que não é para não, aqui é passo. O passo 2. Vamos fazer o seguinte, vamos executar daquela mesma forma, passo a passo? Então vamos dar um F8 aqui. Beleza. Então, vamos seguindo. O que acontece? Daquela mesma forma, a primeira coisa que ele faz é executar a primeira linha do algoritmo, que é a linha do próprio nome do algoritmo, né? Vamos dar F8 de novo. Aí ele vai executar o comando var. Ó, nessa linha aqui ele vai criar a variável j. Quer ver? Ó lá, criou a variável. Toda variável ele cria com valor 0, já que a inicialização dela é sempre assim, tá certo? E início. Bom, agora o que ele vai fazer? Ele vai começar aqui o comando para, ó. Então, ó, você vê que J já vale 2, tá bom? J está valendo 2 agora. Você vê que ele já passou pela linha 5, tá bom? E J vale 2, beleza? Qual o comando que ele vai executar? Ele vai imprimir para mim aqui, ó, o valor do J, que é o 2, ó. Ele imprimiu o valor 2 aqui, tá? Ele vai encerrar? Eu acho que não, porque ainda falta contar de novo, né? Vai voltar, ó. Voltou para cá, né? E claro, você vê que J já vale 4, ó. Tá vendo que J está valendo 4? Quando ele chegou no fim aqui, ele voltou para cá já contando a variável. Você observa que ele sempre volta dentro do laço, ele nunca volta no título aqui, ó. Ele nunca volta aqui em cima. Ele sempre volta aonde? Dentro do laço, ó. Ou seja, dentro das instruções do laço, tá certo? Então J vale 4, ele vai imprimir o 4, ó. Imprimiu. Tá vendo, ó? E aí ele pulou aqui para o fim para. Ele vai executar o fim? Tá? Ele não vai executar. Olha bem aqui agora. Quando eu der um outro F8, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar de novo o J. Olha o J aqui, vai valer 6. Ó. Isso. Tá vendo? Porque ele está executando a linha 5. O que ele vai fazer agora? Ó? Imprimiu o 6, que é essa linha 6 aqui que ele está executando. De novo, ó, observe, ele vai incrementar para 8 agora. 8. Tá vendo? Ó? Vai imprimir o 8. Ele não está parando aqui na linha 6, não tem problema, mas ele está fazendo direitinho como a gente quer. Próximo agora, ó, 10. Chegou no valor limite, ó. Chegou no valor limite, mas é para fazer dentro do 10 também. Então ele vai imprimir o 10 também, ó. Imprimiu o 10. Aí ele voltou para o fim para. Agora o que acontece? O J vai ser de 2 até 10. Começou em 2? Começou, tanto é que ele imprimiu 2 aqui. Já chegou até 10? Já chegou. Tanto eu posso ver aqui na área de variáveis de memória, como eu posso ver que foi impresso aqui o que? O 10. Tá? Então provavelmente ele vai voltar agora para o fim. Ó. F8 novamente, ele partiu para o fim. Terminou o algoritmo, ó, fim da execução.
tá bom? Então esse comando F8 é bem legal para você testar a execução passo a passo, para ver se o seu algoritmo está fazendo a coisa como ele deveria fazer, tá certo? Uma informação interessante e importante. Então, vendo esse 3 aqui? Esse 3 aqui é o espaço que ele vai deixar na frente entre uma variável e outra. Desculpa, entre uma impressão e outra aqui. É o espaço de 3 números. Por exemplo, se eu botar um aqui, ó, bom, vou finalizar aqui a execução. Vamos finalizar aqui, finalizou. Quer ver só? Eu vou botar aqui o valor 1. Quer ver como vai ficar bem pertinho uma da outra? Valor 1. Vamos lá, F9. Olha lá, ó. Ele botou bem coladinho aqui, ó. Tá vendo, ó? 2, 4, 6, 8, 10, coladinho. Tá bom? Se eu colocar aqui um valor maior, botar aqui 6, por exemplo, ó. Eu vou executar inteiro de novo, ó. Tá vendo que elas ficaram bem longe uma da outra? Tá vendo? Que tinha 3, eu botei 6. Então isso aqui dá para você usar para dar esse espaçamento aí entre uma e outra, tá bom? É interessante, dá para você usar também, tá certo? E outra coisa que eu falei para vocês é colocar incremento 1. Vou colocar agora incremento 1 aqui, tá bom? Vou deixar aqui o 3 mesmo, normal. Vamos executar agora, passo a passo, F8, tá? Então, ó. Ele vai contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. Por que que ele contou de 2 até 10 de 1 em 1? Porque o meu incremento aqui de passo está 1. Posso botar 3? Vamos ver? Vamos ver aqui. Vamos botar 3 agora. Passo 3. Talvez ele nem conte até 10. Vamos ver. F9 agora. Olha lá, ó. 2. Quanto que é 2 mais 3? 5. Quanto que é 5 mais 3? 8. Quanto que é 8 mais 3? 11. Opa, 11 passou, então ele não vai imprimir o 11. Tá bom? Mas ele fez de 3 em 3. Tá vendo? Se eu quiser agora, vou fazer de 5 em 5, ó, que é o passo que eu quero. 5 em 5. F9. Olha lá, ó. Imprimiu o 2 e imprimiu o 7, porque 2 mais 5 é 7, 7 mais 5 é 12. Passou da contagem também. Então, por isso que ele não imprimiu 12. Vou colocar aqui, ó, de 0 até 10 de 5 em 5. Vamos ver? Vai imprimir, ó, 0, 5 e 10. Porque 0 mais 5 é 5, 5 mais 5 é 10. E está dentro da minha faixa, que é de 0 até 10. Passo 5. Certinho, tá bom? Então, só para vocês entenderem como funciona aí, não só o comando para, né, com o seu limite inicial e o seu limite final, como também você pode usar o passo. O que acontece se você omitir esse passo aqui, deixar sem esse passo? Aí o que ele vai assumir? Ele vai assumir que o passo é 1, quer ver? Ele vai contar de 1 em 1, tá vendo? De 0, 1, 2, 6, ele assumiu como sendo 1, porque eu não coloquei nada. Tá certo, gente? Beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação, fechar o Visual G. Ok. Beleza. Então esse aqui é o algoritmo que nós acabamos de fazer, tá certo? E aí temos a nossa velha tarefa, né? Para a gente poder fazer em casa, para poder, como é que se diz? Verificar e testar se realmente aprendeu. Então são 3 algoritmos para vocês fazerem. Por que 3? Porque cada um usa um tipo de laço de repetição diferente. Eu fiz um exercício para o enquanto, um para o repita e outro para o para, tá? Então olha só aqui, ó. É algoritmo 1. Fazer um algoritmo que imprima na tela os números pares entre 0 e 20. Use o comando enquanto para. Com o algoritmo 2, fazer um algoritmo que receba um número inteiro positivo maior que 10. Ó, o número tem que ser inteiro positivo maior que 10. Fazer o que com esse número? Imprima na tela os números ímpares de 0 até o número recebido. Então vamos supor que você coloca lá o número 20, tá certo? Eu quero que você imprima todos os números ímpares de 0 até 20. Claro que 20 não vai ser impresso porque 20 não é ímpar, 20 é par. Então vai ser entre 0 e 19, no caso 1, 3, 5, até o número 19, tá bom?
E o algoritmo 3 é fazer um algoritmo que receba dois números inteiros, quaisquer, e imprima a contagem do menor até o maior número. Então, por exemplo, vamos supor que você bota o número inteiro lá, menos 5 e 10, tá? Eu quero que ele imprima a contagem do menos 5 até o 10. Então vai ficar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 até o 10. Isso é o que eu quero. Usando qual comando? O comando para. Que ele é legal porque você tem a ideia do limite inicial e do limite final, tá? E é claro que é para imprimir sempre do menor até o maior. Então, antes de você fazer a contagem, você tem que ver qual dos dois é o menor. Tem que fazer um teste para descobrir quem é o menor número, tá? Porque vai ser sempre do menor até o maior, tá certo? Bom, como sempre, as observações são as seguintes, né? Você deverá construir os algoritmos e testá-los no Visual G ou no Pseudocode. E deverá postar os códigos no ambiente virtual em um único arquivo de texto. Beleza? Como a gente já tem feito antes, tá bom? Pessoal, inicialmente não há diferença, tá? Para fazer esses exercícios aqui no Visual G e no Pseudocode. É a mesma coisa. Qual o cuidado que você tem que ter? É que lá no Pseudocode, cada linha de declaração de variável, você tem que, se for variáveis diferentes, de tipos diferentes, você tem que declarar a palavra var sempre no início da linha. Basicamente só isso. Tá certo? Beleza, tá certo? Então, vou parar por aqui. Qualquer coisa vocês já sabem. Pode enviar suas dúvidas tanto no fórum de dúvidas da sala, quanto pelo WhatsApp. E amanhã, o pessoal do curso técnico tem também tira dúvidas. E na quarta-feira, o pessoal do curso básico também tem tira dúvidas pelo Google Meet. Beleza? Abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.